E sempre a gente fala o seguinte, bom, está mudando o ano, o 13º, guardou, depois tem janeiro, pagamento do IPVA, IPTU, a escola, material escolar, por aí afora. E a pergunta é o seguinte, há ou não como reduzir endividamento das famílias já no começo do ano que vem? Essa é a nossa primeira pergunta para a professora Cristina Helena de Mello, professora de Economia da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professora, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Uma honra, Heródoto, um prazer enorme. Muito obrigado. Professor, eu estou falando em causa própria. Há como reduzir o endividamento ou não? Claro que sim, claro que sim. Não é fácil, mas é possível. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? São 4 regras básicas que eu acho que a gente precisa olhar para elas. Primeiro, você precisa conhecer os seus direitos, entender qual é o tipo de dívida que você tem, qual o prazo para você negociar, quais as condições de renegociação dessa dívida. Entendendo os seus direitos, você vai ter que fazer 3 coisas importantes. Ou você vai ter que aumentar os seus ganhos, ou você vai ter que reduzir a despesa, ou você vai ter que tentar trocar dívida ruim por uma dívida boa. Então, com essas 3 coisas, você consegue fazer frente à dívida, mas tem que ter ali vontade, né? Agora, professor, em alguma delas eu vou ser obrigado a pedir um financiamento para pagar uma dívida que eu já assumi? Não, jamais. Jamais. Eu acho que alguns cuidados são necessários. O primeiro deles é não buscar fora do sistema oficial de crédito recursos. Tá? Então, vamos buscar no sistema oficial, que é regulamentado pelo Banco Central, que é fiscalizado pelo Banco Central. Não vamos buscar alternativas fora disso. Dentro da alternativa de bancos comerciais, isso é mundial. O banco vive de emprestar dinheiro. Então, ele vai fazer o que interessa para ele, né, em termos de empréstimo. Ele vai oferecer para você muitas facilidades que nem sempre são interessantes para você. Por isso que eu falei, entenda primeiro os seus direitos. Vai entender que tipo de dívida é essa, por que está te oferecendo esse crédito, como que você vai fazer para pagar depois, porque senão você acaba achando que dívida não é dádiva, né? Não é um presente esse empréstimo, isso é um ônus, você vai ter que pagar depois. Então vamos entender direito o que você está contratando antes de contratar um processo de endividamento. Professora, desses passos, até olhando para os governos, o mais difícil é cortar a despesa? Com certeza, eu acho que aumentar a receita também não é fácil, Heródoto, mas cortar a despesa é dolorido, né? Há pessoas que são mestres em cortar despesa, né? São muito eficientes em corte de gastos, sacrificam fácil as coisas, renegociam despesas fácil. Então, liga para o banco, liga para a operadora, liga para o serviço que contratou, negocia esse valor. Mas, para algumas pessoas, isso é um custo emocional alto. É muito difícil abrir mão de alguma coisa. É muito difícil ligar e dizer, olha, eu preciso renegociar essa dívida. Então, os aspectos emocionais, eles são muito relevantes na questão do enfrentamento da dívida. Porque, normalmente, as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, vergonha de dizer que não consegue pagar, e elas procrastinam, elas demoram para fazer o enfrentamento da dívida. Essa é a pior alternativa, porque enquanto você fica nervoso, pensando, com vergonha, a dívida cresce e se torna, muitas vezes, uma dívida impagável. Agora, professora, entre as despesas fixas e aquelas eventuais, suponho que as eventuais são mais simples de serem cortadas ou não? Elas normalmente são mais simples. Eu acho que uma boa técnica, um bom recurso, é você abrir mão de alguns meios de pagamento. Então, ficar sem cartão de crédito, limitar os seus pagamentos, aquilo que você tem disponível no banco de recurso, isso ajuda bastante você ficar com as despesas extraordinárias. Muitas a gente faz por apelo, né? Na hora você vê aquela oportunidade, acha o preço incrível, você fala, nunca mais eu vou ter essa chance na vida, e usa o cartão. Não é uma boa ideia nesse momento. Porque depois vem a cobrança, né? E se não pagar, tem o tal do crédito rotativo, mais de 400% ao ano, e vai por aí. A gente acaba se afundando.
Heródoto, no site do Banco Central, tem as taxas de juros praticadas na modalidade de cartão de crédito. Elas chegam até 1000% ao ano. 1000? Caramba. 1000. Isso significa que se você pegar R$100 no começo do ano, você não vai pagar 200 no final do ano, você vai pagar R$1000. Caramba. Professora, mais alguma saída ou não? Ou essas aí já são suficientes? Não, eu acho que se você encontrar alternativas de aumentar a sua receita, trabalho extra, mais alguém na família que começa a trabalhar, enfim, criar alguma alternativa de aumentar a receita. Olhar para aquilo que você pode cortar de despesa, tentar organizar. Tentar trocar a dívida ruim por dívida boa e priorizar a dívida ruim para pagar primeiro, você está no caminho certo do enfrentamento da dívida. Professor, eu tenho uma saída outra aqui. Dica Qual é? Pois não. Que é importante é que o PROCON oferece um serviço muito relevante para os superendividados. Então, não pense duas vezes. Procure o serviço do PROCON, procure assistência, procure ajuda, porque você não pode estar sozinho no enfrentamento de uma dívida. Perfeito, perfeito. Professor, eu tenho uma saída própria aqui, é o seguinte, eu vou fazer uma rifa. E vou começar a vender rifa. Eu estou rifando uma Kombi. Só quer comprar um número da rifa ou não? Olha, Heródoto, eu também estou enfrentando minhas dívidas aqui, eu não vou comprar, não. Eu estou cortando despesa. Professora, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Uma alegria. Igualmente, muito obrigado. Participando conosco, então, está aí por tantas explicações, né? De uma pessoa que tem, logicamente, conhecimento bastante de como a gente sair de uma situação como essa, para que a gente possa melhorar aí nossos endividamentos em geral. Professora Cristina Helena de Mello, professora de Economia da Escola Superior de Propaganda e Marketing, às 8h29.